Olá pessoal, estamos novamente no estúdio da AD Mídia para mais um A Direita Podcast. E hoje nós vamos conversar com Ogier Bucchi, advogado, comentarista político. E vamos entender como ele entrou na área de comunicação e também, principalmente, como ele se envolveu na política, em especial na política de direita aqui do Paraná. Vamos começar aqui com o meu amigo Renato Gasparim, meu colega de bancada, que vai iniciar aqui as perguntas para o Ogier. Bom, obrigado a todos que estão acompanhando o A Direita Podcast. Hoje é um dia muito especial para mim. Realmente, Ogier Bucchi, acompanhei pelo SBT, pelas rádios. Tive a honra de trabalhar com o Ogier Bucchi em campanhas passadas. E Ogier hoje está sentado nessa bancada dividindo o microfone com o senhor. Meu padrinho político, para mim é uma honra muito grande. Ogier, obrigado pela presença. Pessoal do A Direita Paraná, Olímpio, Renato, a honra é minha por poder conviver com os mais jovens, trocar experiências, aprender com os mais jovens, porque a vida é um constante devenir, é um constante aprendizado e a gente aprende todos os dias. Por exemplo, estar aqui nesse estúdio, para mim é um aprendizado. Gostei muito, ele é muito funcional, muito bonito, muito agradável, estou muito à vontade. Obrigado. É honroso para mim dividir esse espaço com o Renato, porque ambos somos pré-candidatos a deputado estadual, eu por um partido, ele por outro, mas grupo a gente forma assim. A democracia, ela é inclusiva e não exclusiva, tal como ela está sendo tratada ultimamente. Ela está sendo tratada como um processo político exclusivo. Bom, exato. Isso é contrariar a origem do processo democrático e a essência da democracia. A essência da democracia é a discussão de ideias, é o confronto de ideias a favor da população, a favor do citizen, do cidadão. Só para te lembrar que a gente volta e meia enrola a língua. Você pode fazer 30, 40 anos disso, etc., mas você sempre está sujeito a errar uma palavra, etc. Sim. E especialmente quando você está emocionado por participar de um evento que tem jovens junto. Você, Olímpio, falou um pouquinho do teu currículo e isso me entusiasmou bastante. Uhum. Você falou das tuas estratégias de marketing, do teu conhecimento de marketing, de benchmarking, e isso é uma situação que me entusiasma. O Renato é meu companheiro de direita. Nós caminhamos juntos já em eleições anteriores, a eleição anterior de Jair Messias Bolsonaro. Nós já vamos... Ele está louco para tocar no assunto específico, eu não sei. Ele quer falar de 18, né? Mas então, vamos lá. Vamos para frente. É um prazer, enfim. Bom, Ogier, você começou na política de que forma, e principalmente antes disso, né? Começou na comunicação por que motivo? Porque você é advogado. Bom, deixa eu te dizer que foram processos simultâneos. Uhum. Na verdade, como advogado, eu conheci José Carlos de Castro Martinez, empresário, dono do grupo OM de comunicação à época, depois se transformou em CNT. E eu, como advogado, me aproximei do senhor José Carlos Martinez porque tínhamos uma questão em comum. Dali surgiu um relacionamento, fomos ex-adversos em relação a essa questão. Daí surgiu um relacionamento, uma amizade, e ele me convidou para ser advogado do grupo dele, grupo de comunicação. Sim. Até então, eu era advogado e passei a ser advogado do grupo dele. Certo dia, faltou um apresentador. O apresentador em questão já nos deixou, foi muito moço, embora, chamava Mauro Saldanha Baruch. Ele tinha um programa no Grupo AM e transferiu-se para outro veículo de comunicação. Aí, Eduardo Lafon, que foi um grande diretor da Rede Globo, da Rede Record e também do Grupo AM, foi na minha sala, onde eu advogava, e disse, tem um programa para apresentar amanhã das 11 ao meio-dia, tem 2 convidados políticos, o senhor Álvaro Fernandes Dias
um deputado estadual e você, Nelson de Plácido e Silva Justo, você vai apresentar o programa. Eu tenho vitiligo, as pessoas que convivem comigo sabem disso. O vitiligo provoca manchas na pele. Sim. E eu, à época, tinha manchas mais evidenciadas. Aí eu falei para ele, Lafon, você está ficando louco, eu tenho vitiligo. E de mais a mais, eu sou advogado, não tenho nada a ver com televisão. Aí ele me disse o seguinte, olha aqui, ô companheiro, em primeiro lugar, as manchas passam a massa corrida, né? Que é a maquiagem que você faz habitualmente em televisão. E com relação à questão, você já advoga aí o eleitoral do deputado, que era o deputado Martinez, e você vai saber falar aí com as personalidades. Bom, o doutor Nelson Plácido e Silva Justus era meu amigo histórico e tal, era mais fácil. O senhor Álvaro Dias, já desde aquela época, era uma personalidade política muito conhecida, ele já houvera sido governador do estado do Paraná, excelente governador, aliás. Muito jovem, inclusive. Muito jovem, foi um excelente governador. Ele deixou o governo com índice de aprovação estratosférico à época. E aí eu apresentei o primeiro programa. Quando o estúdio era rebaixado, quando eu subi a escada, o Martinez estava me esperando, o programa era ao vivo. Eu falei, daí como foi? Ele falou, ridículo, parecia uma vaca prenha. Foi essa a definição, ridículo, parecia uma vaca prenha. Muito bem. Eu falei, bom, o problema é teu, eu sou advogado, eu não sou apresentador. Não era nem para mim estar aqui. Não, eu tô indo, já fui lá tirar a massa corrida e tal. Para minha surpresa, na semana seguinte, eu estava escalado e nunca mais deixei a comunicação. A comunicação você está fazendo, o Renato está fazendo, vivenciando o quanto isso nos dá de retribuição, de adrenalina, de provocação, uma atividade altamente provocativa para o ser humano. E existe gente que gosta de chocolate, outro gosta de uísque, alguns gostam de caninha 51, aquela turma, outra sim, lá sim. E tal. A gente gosta de comunicação. Exatamente. Eu vou interromper um pouquinho porque eu quero pegar uma parte dessa sua fala, né? O seu trabalho sempre foi como comentarista político, em especial como comentarista sim. político. Como que você vê o cenário político da direita, não só no Paraná, mas no Brasil, desde o início da sua carreira até agora, esse desenvolvimento da direita no Brasil, durante muito tempo, inclusive, excluída do debate, né? Eu te agradeço muito, acho a pergunta extremamente oportuna. Eu comecei, já neste primeiro programa, onde eu me comportei segundo o meu amigo, irmão e compadre José Carlos Martinez, como uma vaca prenha, eu já comecei com a bandeira do Paraná, a bandeira do Brasil. Eu, desde aquela época, no dia 25 de agosto, levei o comandante da região do Paraná, ou nos dias anteriores, para a Semana do Soldado. Isso era que ano hoje, lembra? Eu me lembro, comecei em 1990. Eu tinha 1 ano de idade. Foi aí que eu comecei, e eu já tinha a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado do Paraná. Evidentemente, televisão tem documentos históricos e é muito fácil de se verificar esse fato. Em 1990, desculpe, era uma época de transição do regime militar ainda para a nossa suposta democracia. Sim, né? Havia uma rejeição enorme a quem se intitulasse de direita à época. Eu fui diretor, entre as direções que eu ocupei da televisão, eu fui diretor de jornalismo da CNT e substituí um jornalista de grande nominata nacional. Enfrentei a rejeição, não raras vezes, das redações, porque eu sempre tive que lidar com os jornalistas, e os jornalistas, quase que sua imensa maioria, têm um viés de esquerda, sim. Uma simpatia, por exemplo, pelo Ricardo Couto, que foi o comunicador da primeira campanha
do Luiz Inácio Lula da Silva, e foi o diretor de jornalismo que eu substituí no grupo CNT, Grupo AM. Então, eles saíram do excelente, excepcional jornalista, um grande texto, um festejadíssimo jornalista. Eles saíram da direção deste homem para ter a direção deste homem, que pensa diametralmente oposto ao Estado Leviatã. Eu penso no Estado como um indutor de desenvolvimento. Então, somente isso. E eu sempre pensei assim. Nos tempos mais recentes, eu tenho encontrado eco na juventude. Está aqui um exemplo de alguém que diz: eu tinha 1 ano quando você começou a pôr a bandeira na sua mesa. Muito bem, hoje ele já é candidato a deputado, pré-candidato a deputado estadual. Já tem voz, já tem presença, já existe, está aqui na live. Você, por estar no live do À Direita, evidentemente, também concorda com os pensamentos da direita. Sim. Quer dizer, hoje nós temos representatividade, efetividade daquilo que nós representamos junto à sociedade, que é a escola sem partido, que é a família como um privilégio de cada um de nós, e eu respeito essa família, né? Que é a economia liberal, enfim, os grandes dogmas que nos orientam. Pois bem, esses me orientaram sempre. E eu imagino que eu possa estar passando para os mais jovens esse sentimento com a certeza de que nós estamos certos. Que nós estamos certos por quê? Porque não há como dividir riqueza se riqueza não existe. Então, eu acredito no Estado mínimo, no empreendedorismo, na geração de riqueza e, obviamente, na distribuição da riqueza. Mas ela precisa existir para ser distribuída. Sim. Margaret Thatcher era muito feliz quando fazia esses indicativos teóricos. Dama de ferro. Bom, de lá para cá, nós vimos um crescimento da polarização justamente devido à entrada no jogo na campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Bolsonaro já era alguém isolado, defendendo praticamente os valores da direita dentro do Congresso. Foi um azarão, eu acredito que ninguém esperava que ele realmente vencesse, eu acho que nenhum deles acreditavam realmente que ele conseguiria chegar à reta final. Tanto que falaram que ele perderia para todos no segundo turno. Sim, né? mas Pra junto aos qualquer movimentos, candidato. exatamente, junto aos movimentos ali desde 2014 para cá, do impeachment e tudo mais, a direita começou a crescer no meio de comunicação. Você acredita que hoje é mais difícil ser de direita ou ter um discurso mais focado na direita dentro de veículos de comunicação tradicionais do que era antes? Sem embargo, ficou muito mais difícil, porque, deixa eu fazer um comparativo para você, eu li um livro do Li Jinping. Então, o que ele disse na trajetória? Ele dizia assim para os embaixadores, e o Xi Jinping dizia para os desembargadores, para os diplomatas dele: diga que a China é pequenininha, que não tem comida, que não assusta ninguém. Isso há 10 anos atrás. Agora, eles já mudaram. E agora não adianta mais eles fazerem esse discurso. Sim. Porque todo mundo sabe que a China é essa potência voraz que é. Segunda maior potência mundial hoje. Não sei se, com todo respeito, Renato, você já não é a primeira. Eu acredito que seja. Também. Mas está por aí, Também. está no fato chart, enfim. O que eu quis dizer com esse exemplo comparativo é o seguinte: quando era um ou outro da direita, a gente era só menosprezado e menoscabado. Perfeito. Eles diziam: esse cara é um bobão, é um xarope. Não tinha voz, não dá atenção para ele que dali não passa. Ele acaba Ninguém leva a sozinho. sério. Ninguém levava a sério. Ocorre que hoje nós temos um presidente de direita. E ocorre que hoje, com o advento da rede social, o senhor, por exemplo, que é muito jovem, se comunica com 500 mil pessoas. O grande estado de São Paulo, da família Mesquita, não se comunica mais com 500 mil pessoas. Exato. Nem os Frias da Folha de São Paulo. E nem o Globo dos Marinhos. Mas o senhor faz isso. Exato. Aqui desse lugar e desse estúdio.
Então, a representação da direita, hoje, graças à rede social, é paritária, se não majoritária em certas circunstâncias. Isso gera o reverso, isso gera o hater. Isso gera toda essa linguagem de ódio à qual nós somos submetidos dioturnamente. Porque eu punha bandeira, eu levava o comandante da região militar, eu fazia os meus discursos mais à direita, Estado mínimo, liberalismo, babá e tal. Ninguém me dava bola, porque eu era praticamente pregando no deserto televisivo, né? E agora que a direita tem voz, ela é taxada como fake news, né? Que nem estávamos falando aqui esses dias, né? Que se não é a grande mídia colocando a pauta e impondo o que deve ser escutado e visto, a direita, quando coloca, simplesmente taxam como fake news. Mas essa tentativa de transformar tudo que é verbalizado e oralizado por nós em fake news esbarra na realidade da leitura visual. Sempre se disse que a gente aprende muito mais com uma imagem do que com eco, um som, etc. E quando eles se deparam com as visitas presidenciais, mesmo ao Nordeste, onde se diz que nós somos odiados, etc. Minoria. E somos minoria, e ainda somos, de fato somos. Mas quando eles veem a multidão que está nas ruas, nas motociatas ou inaugurações das ações de governo, porque essa é uma parte que a direita está esquecendo, de verbalizar, multiplicar, que é mostrar aquilo que foi feito pelo governo federal. Sim. Mostrar aqui no Paraná, por exemplo, que o governo federal fez, as grandes transformações de Foz do Iguaçu e região, aquilo que está sendo feito pelos caminhos do Paraná, né? Aquilo que foi feito pelo governo federal nos estados da nação, por exemplo, o estado do Paraná recebeu no momento Covid 400 milhões de reais de dinheiro ao fundo perdido. Né? O Paraná recebeu toda a vacinação. Lembre-se que o Paraná buscava criar uma vacina na Rússia. Este assunto, evidentemente, foi esquecido, mas é importante lembrar que não faltou vacina e ainda sobra vacina aqui no Paraná. Quem mandou as vacinas para cá? O governo federal. E isso valeu para todos os estados da nação. Em contrapartida, a classe política traidora da pátria instaurou aquela CPI da Covid, a CPI dos Três Patetas, o circo dos palhaços, do Renan Calheiros, do Aziz, do saltitante senador Randolfito, né? Que eu digo saltitante porque parece que ele praticou atletismo quando era jovem. Ele fazia salto com vara no estado dele. É verdade, ele foi atleta colegial. Enfim, mas isso é um problema dele, são as opções esportivas de cada um. O fato é que o importante é destacar o que o governo federal fez. E o governo federal é a direita. Sim. Somos nós, contra um Supremo Tribunal Federal que veste a camisa do partido deles e é influenciado nas decisões desse Supremo. Isso não é escondido, porque é oralizado, é o proselitismo, é o discurso dos ministros da Suprema Corte. Eles não escondem isso. Não. Tanto que até disseram que já há um semipresidencialismo instalado no Brasil, né? Mas há, Renato, por que há? Sim. Porque toda vez que o presidente toma uma decisão, algum desses instrumentalizadores da desgraça nacional, que são os senadores, que são essas pessoas ligadas ao PSOL, à rede, e aos partidos que têm descompromisso com o desenvolvimento pátrio, eles vão ao Supremo e provocam o Supremo. E o Supremo os espera de braços abertos. Tanto é que na semana próxima, finda, o Alexandre de Moraes recebeu uma comitiva de esquerda. Sim. E a pergunta que eu faço é: o que leva um ministro da Suprema Corte a receber uma comitiva, seja de direita ou seja de esquerda? Exatamente. Se ele é um julgador
e que deve julgar sem viés político, ou de direita, ou de esquerda, ou de lateral, ou de escanteio, seja como for. Sim. Ele que joga o futebol que ele quiser. Mas ele tem que julgar de acordo com os fatos e a instrumentalização dos processos. Por que ele recebe uma comitiva de esquerda? Hoje temos um judiciário que realmente está fazendo política na cara dura e não há nada que consiga impedir isso, né? Então, hoje é mais difícil ser de direita, porque hoje existe um confronto. Sim. Respondendo objetivamente a sua pergunta, portanto. Lá atrás, bom, também ninguém me ouvia, não tinha confronto, mas ninguém me ouvia. Eu faço uma analogia sempre da esquerda do Brasil, é bem pesado o que eu vou falar, mas como um câncer, que foi retirado do corpo do país e agora está em metástase tentando voltar e matar a vítima, né, o paciente. Eles preferem que o país se destrua economicamente, politicamente, socialmente, para poder gerar o caos e poder voltar ao poder, do que ver o país crescendo e se desenvolvendo nas mãos de alguém de direita, né? Mas é que aí você também tem que associar esta postura à agenda globalista. Perfeito. Então, há estratégia nisso. Porque, veja, eu sou um homem velho. O meu primeiro veículo eu tive aos 18 anos. De lá para cá, eu nunca tive informação de que a gasolina tivesse baixado a sua curva ascendente. A gasolina só ficou mais cara. Você sabe que os caras da esquerda, etc., fizeram o possível e o impossível para que a gasolina não fosse submetida a um processo de baixa de imposição de imposto. Vamos partir da premissa que eles estão em campanha. Sim. Então, eles imaginam que pode chegar à presidência. Tá bom. Eles não querem que baixe, eles não querem que baixe o óleo combustível, não querem que baixe nada. Significa que, numa desgraça, que seria a eventual vitória do candidato deles, eles teriam esse cenário para enfrentar. Mas eles não estão preocupados se o Brasil vai se destruir ou não. Porque o ideário deles, gramscianos que são, é criar uma mega nação sul-americana. E na cabeça deles, como os outros países já estão destruídos financeiramente, porque todos dominados pela esquerda na América do Sul, o presidente dessa seccional mundial, que seria a América do Sul, seria o indefectível, inenarrável e indescritível Luiz Inácio. É isso. Eles não têm preocupação com o país, eles não têm preocupação com a família, eles não têm preocupação com a juventude, eles têm preocupação com o projeto de poder. Agora, o que é que eles vão fazer com esse poder? Eu não sei bem. Eu só gostaria de lembrar você, a mim e o Renato, comunicadores que somos, que o candidato deles todo dia fala que vai intervir na comunicação. Todo dia ele diz que vai censurar. E eu vejo os jornalistas dos veículos tradicionais aplaudindo e chamando de gado a nós. Exato. Como se o seu comportamento bovino não fosse deles. Xingue-os do que você acuse-os do que você faz. É isso. Cara, essa eleição é realmente um divisor de água, né? Porque realmente, hoje, se Bolsonaro perde essa eleição, a esquerda toma o poder. Temos aí únicos países da América do Sul sobrando de direita: Brasil, Paraguai e Equador. Eu não sei se o Equador ainda Equador ainda mas deve Brasil estar e Paraguai mais ou menos são os ali. que se destacam aí. Então, se perdemos, a esquerda entra e não dá outra chance para a direita voltar. Então, realmente, essa eleição vai ser o que vai decidir o futuro, não meu, não seu, mas do seu filho, do meu neto. Ogier, você foi um dos principais também apoiadores de Bolsonaro aqui no Paraná, principalmente em 2018, né? Antes disso, lógico, porque a campanha dele já meio que começou a ser articulada, eu acredito que com uma antecedência maior. Como a gente falou aqui, a direita ainda está sendo construída. E eu acredito que durante o governo, e não é culpa do governo, né, muitos lados da direita começaram a surgir, né? A direita conservadora, a direita liberal, enfim, pessoas que nem sempre concordam com as mesmas ideias, mas que se posicionam à direita.
Você acredita que hoje o movimento de direita no Brasil ainda está muito desorganizado? Ele pode ser melhorado? O que a gente precisa fazer, nós brasileiros, né, para ajudar a construir uma direita forte no nosso país? Veja, nós temos uma direita construída muito mais na base do empirismo. Foi muito mais construída na prática. Portanto, há uma diferença entre os teóricos da direita e os que são de direita são os ativistas, que normalmente estão se expondo nas ruas e nos eventos públicos. E existe aqueles que são de direita e são os pragmáticos, que viram na direita uma oportunidade de exposição política e de criar uma carreira. Os famosos surfistas. Esse é o Renato. Né? Mas, de qualquer maneira, não existe uma unidade. Se você olhar para a esquerda, você vai ver que eles também são divididos em 4 grupos principais. Sim. Então, num país de 200 milhões de habitantes, onde a direita conseguiu cerca de 58 milhões de votos na eleição de 18, é bem difícil de você imaginar um critério de unicidade, de compactação de pessoas de tão diferentes matizes e origens. Eu imagino que a direita deve focar em alguns princípios basilares. O conservadorismo é uma coisa, a direita é outra coisa. No Brasil, há uma grande identidade entre conservadorismo e a direita. Sim. Não é necessariamente a mesma coisa sob o ponto de vista da aplicação teórica. Nós perdemos a oportunidade de destacar grandes líderes. Se te perguntar quem são os grandes líderes da direita no Paraná. Boa pergunta. Qual seria a sua resposta? Boa pergunta. Você responde boa pergunta. Eu também respondo boa pergunta. Creio que o Renato gostaria de te ouvir. Difícil hoje, hein? Difícil. Eu acho certo? Que o Paraná hoje está muito mais ao centro do que a direita. Né? Então, quando você tem esta leitura, eu diria que todos aqueles que são de direita e tiveram essa oportunidade perderam um momento histórico para a construção dessa liderança. Esse momento ainda ele está pulsante e vigente. Eu acredito que seja possível construir essa liderança, mas eu lembro que liderança não se impõe por cargo político, Perfeito. Não se impõe por discurso, não se impõe sequer por atos. Por atos você pode até gerar medo, mas você não gera liderança. Liderança você gera por imposição de conduta que faça com que a gama dos liderados entendam que você tem suporte, capacidade, mensagem e conteúdo para produzir nesse grupo uma luz, um lume, um norte, um viés. Eu imaginei que, em princípio, aquelas pessoas que foram eleitas na esteira do senhor Jair Messias Bolsonaro, porque as eleições de direita no Brasil, quase todas elas, exceto o príncipe Orleans de Bragança, que tinha um suporte muito grande em São Paulo, o próprio Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo, já à época, era deputado federal, enfim, e outros nomes que no momento eu não lembro assim de inopino, mas a maioria que se elegeu nos estados se elegeu mediante o guarda-chuva da proposta de direita construída pelo senhor Jair Messias Bolsonaro.
E nessas eleições, nós tínhamos a expectativa que nos estados, aqueles que tinham os cargos representativos, que exerciam cargos políticos, conseguissem transformar isso numa liderança clara, objetiva. Isto não ocorreu. Não mantiveram o que Eu conquistaram. acredito que não é só no Paraná, né? Hoje, na maioria dos estados, não existem lideranças. Tanto que a dificuldade da direita ou do Bolsonaro, especificamente, apoiar governadores que sejam legitimamente apoiadores dele é muito grande. Então, né? veja você, aqui no nosso estado, ainda outro dia nós estivemos no Centro Cívico. Né? O Renato estava, eu também estava, e inúmeras outras pessoas estavam. Havia 2 políticos presentes, o deputado estadual Ricardo Arruda e o deputado federal Reinhold Stefanes. Ricardo Barros também. E o Ricardo Barros. Desculpe, eu cometi um erro gritante, porque o Ricardo Barros, com todo respeito aos outros 2, é o político deveras importante por ser o líder do governo federal. Não obstante, a maioria dos outros foi para São Paulo. Para quê? Para fazer o processo de fotografia com o presidente. Exatamente. Que eu não discordo, eu também tenho fotografia com o presidente, o Renato também tem. Claro, ele é nosso grande líder, é natural que a gente Queira tirar foto. queira tirar foto, estar perto do nosso grande líder. Tá, tudo bem. Ocorre que política se faz no município. Sim, Nós vivemos no município. perfeito. Nós somos, por exemplo, os daqui de Curitiba, os curitibanos. Os pontagrossenses assim o são, e todos os adjetivos pátrios dos 399 municípios do Paraná. Então, não há como você exercitar liderança na Avenida Paulista. Nós não temos nem postura e nem sotaque de paulista, muito menos de paulistano. Mas essa adesão e esse próprio efeito que a grande figura que o presidente exerce sobre as pessoas faz com que indivíduos que tirem fotografias com o presidente imaginem que são líderes de direita. E bate no peito, eu sou presidente do direita, eu sou presidente do meia-direita, eu sou presidente da lateral direita e tal. E isso são construções de pessoas jurídicas de direito privado que são feitas em cartório. Você vai lá, reúne meia dúzia de cabra, e o cara se nomeia presidente e tal, e diz, eu sou a direita do Paraná. Nós estamos aqui no à direita, que é um desses grupos, que eu respeito, porque esse à direita eu conheço da rua, né? Porque eu já dividi rua com ele. Então, um ativista. Eu dividi nos ativistas, nos ideólogos. Né? Os ativistas são os mais importantes. Por quê? Porque esses fizeram os primeiros confrontos em 2013, 2014, repetitivamente em 2016, e criaram esse suporte, esse colchão para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tiraram o pessoal do sofá e levaram para a rua. Exatamente. Sacudiram a rapaziada. Este apelo está mais difícil hoje. Por quê? Porque os ativistas perceberam que, apesar de tudo que fizeram, não eram ouvidos por aqueles que foram aos cargos políticos. Então, quando eles imaginavam que teriam um canal de comunicação e seriam respeitados, tipo, vem cá, ô cara pálida, eu fiz 25 caminhões em Curitiba. Você fez 6 mil votos em Curitiba. Eu estou falando de números hipotéticos. Eu quero que você me ouça, pô. Sim. Fui eu que fui na chuva, tomei porrada, tive que arrumar dinheiro para o caminhão de som, etc. e tal. É essa a expectativa que o ativista tem. Daí o cara é eleito, está ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, ou no Senado da República. E ele não é ouvido, ele não criou um canal de comunicação. Entendi. E isso gerou este vácuo. Então, hoje, uma grande parcela dos políticos com cargo eletivo prefere ficar na rede social. Sim. Só vai para a rua, irmão, quando o Prisa está junto. Atinge mais pessoas com mais conforto. Ou estou errado, Sem ou eles risco. vão para a rua quando o Prisa não está. Não adianta. Ó, hoje, se você pega aí a maioria,
única coisa que eles postam é o quê? Notícia. É muito candidato. Você vai pegar de a rede social deles, é só notícia. Eles são duplicadores de notícia. Você sente falta realmente em cima de um caminhão, você sente falta da trajetória que eles tiveram, da onde eles vieram, Conversando o com as que pessoas levaram nas eles ruas, até né? lá. Entendeu? Outra questão relevante. Os caras falam bobagem, assim. Olha aqui, tento imitar o presidente. O presidente disse que defende os direitos humanos da vítima. Bom, todos nós. Só que nós não podemos criar uma geração de bandidos maior que a que já temos. Nós temos no Brasil uma população carcerária de quase 1 milhão de presos. Duplicando isso, nós já temos a população do Uruguai, em presídio. Então, daí vem um beócio qualquer e diz, se cabe 300, não, um bobalhão, se cabe 300 numa cela, é porque é assim que tem que ser. Eu vi isso postado por gente de direita. Isso é uma ignomínia. Eu tenho uma situação que eu sempre defendo, Roger, que é a seguinte. A esquerda, nas últimas décadas, né, ela se apropriou de muitos discursos de valores e de virtudes que, na prática, eles não fazem. E da defesa de minorias, né, porque é uma forma de dividir para conquistar. E a direita, ao mesmo tempo, eu acho que de uma forma, muitas pessoas, não a direita como um todo, mas alguns representantes da direita, com uma forma meio burra, começou a se colocar contra essas pautas, simplesmente porque se a esquerda é a favor, eu tenho que ser contra. O que você acha disso? Eu acho lastimável, eu acho uma ignorância, mas só terminando o raciocínio anterior, eu já venho de volta nessa diáspora aí. Mas no raciocínio anterior, eu defendindo em 18, eu sempre dizia, quando não me roubavam o tempo de televisão, porque ele foi muito roubado por um candidato chamado Fernando Francischini. Ele roubou muito o meu tempo de televisão naquele período, impugnando minha candidatura e tal. Mas quando eu tinha a chance de gravar ou estar nos eventos, etc., eu dizia muita vez, repetitivamente, no confronto direto entre polícia e bandido, tudo que eu quero é que a polícia sente o aço. Os anos passaram e eu não modifiquei 1 milímetro aquilo que eu pensava. Agora, eu sou advogado por profissão. Eu sou obrigado a conhecer a lei das contravenções penais. Sim. Eu sou obrigado a conhecer como o apenamento se dá no Poder Judiciário brasileiro. E eu não quero que o apenamento que o Estado brasileiro, que eu represento, eu sou de direita, eu represento Jair Messias Bolsonaro na minha insignificância, mas eu represento, como você, e como Renato, e como todos que estão aqui no estúdio, né? Nós representamos esse governo. E ao representá-lo, eu não quero que o preso seja condenado a ser tratado como um animal e saia do presídio mais devedor das facções, do PCC, que tem a influência que tem, que indica figuras altíssimas aí no judiciário, não é? Eu quero que ele tenha a chance de recuperar-se. Eu faço a pregação. Posso fazer propaganda, não? Pode, por favor. Não. É porque somos adversários, mas com o devido respeito. Adversários não. Somos Futuros amigos, colegas de assembleia. mas Futuros colegas de assembleia. somos só concorrentes momentâneos por 2 meses. Mas eu prego muito, e não é de hoje que eu faço isso, portanto não é uma invenção, eu sustento isso, sustentei quando fui candidato a governador, eu acho que o sistema prisional tem que ser privatizado urgentemente. Acho mais que no sistema privatizado o preso seja obrigado a estudar e desenvolver um ofício. Desenvolver o ofício trabalhando, aprendendo laboralmente. Sim. Porque nós temos que avançar no Estado. Nós temos que entender as pautas humanas e humanísticas e temos que entender que a pauta de desenvolvimento passa pela riqueza e pelo empreendedorismo. E o sujeito que fica preso 10 anos e não sabe fazer nada e fica só aprendendo mais malefício, ele será sempre deletério para a sociedade. Ele sai de lá, não sabe o que fazer, ele vai fazer com mais sofisticação o que o levou ao presídio. E ele vira muito pior do que ele antes de ser apenado. Porque tanto que presídio hoje não é considerado uma recuperação, né? É considerado uma escola, né? Porque lá dentro ele aprende muito mais do que Pois é, mas praticava aqui fora. aí você está espancando o que
o ideário da lei determina. Porque a pena é a privação da liberdade. Não é ser tratado como um animal. Sim. E passar pela escolaridade criminosa. E ser, como homem, ser viciado, ser transformado em mulher no sistema prisional, ou ter a sua própria esposa explorada pelas quadrilhas que existem. Agora, o que é mais interessante, né, entrando dentro dessa lógica, é que as pessoas muitas vezes não percebem que quem criou esse sistema prisional completamente esculhambado, né, foi a esquerda quando esteve no poder. Bolsonaro está há 3 anos no governo. Ele já pegou os presídios na situação, a situação drástica toda que a gente está falando de centenas de pessoas numa cela, ou de pessoas sendo abusadas, exploradas ou tudo mais dentro de um presídio, aconteceu durante todos os anos do governo do PT. Pergunta. Ele mandou 400 milhões para o Paraná, fundo perdido. Recentemente, na Covid. Fizeram algum presídio aqui, não? Só para saber. Né? Fizeram alguma casa de detenção, porque é uma diferença entre presídio e casa de detenção. Sim. Né? A própria lei determina. Uma não tem que ter o psicólogo, outra tem, uma tem que ter tal coisa. Seria fastidioso agora a gente ficar falando desses meandros, mas o fato é que o Brasil precisa progredir. Nós, voltando a uma das tuas colocações que eu achei relevante, a esquerda era um câncer. Tudo bem, nós extirpamos o núcleo central desse câncer. Porém, as ramificações instaladas durante 14 longos anos permaneceram em pequenos tumores. Então, onde é que tem um tumor? Universidade Federal do Paraná. Sim. É uma célula cancerígena de esquerda. Por quê? Porque quando a sociedade como um todo aqui abriu, depois da Covid, o reitor, que é o doutor excelentíssimo e magnífico reitor, doutor Ricardo, disse o seguinte: aqui não, cara pálida. Aqui vai continuar usando máscara, aqui é assim, aqui o é governo assim. é meu. O governo é meu, o território é meu, é a minha república. Não é? E territórios como esse existem aos magotes, aos milhares no Brasil. Perfeito. Com esse tipo de raciocínio e entendimento. Então, é preciso lembrar que um governo que ficou durante 14 anos estabelecendo cabeças de ponte, estabeleceu-as também nas Forças Armadas, estabeleceu-as com eficiência e eficácia no serviço público como um todo. Imagine quantos concursos foram feitos. Você veja quantas pessoas a esquerda nomeou para o Supremo Tribunal Federal. A gente reclama, mas ninguém foi surpreendido. O senhor Edson Fachin, que é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, tem obras escritas. Foi advogado permanente das forças de esquerda. Mora aqui em Curitiba. Posou e esteve em comícios de esquerda, assim como eu estou nos de direita. Então, se eu fosse guindado a condição de ministro da Suprema Corte, ninguém poderia dizer depois: pô, mas estou surpreso, o cara vota com a direita. Não, o cara não vota com a direita, o Fachin não vota com a esquerda. O Fachin é de esquerda. Sim, são os valores dele. Ele pensa assim, ele acredita nisso e imagina que ele está fazendo bem para a pátria. Pelo menos eu acho que ele tem essa honestidade intelectual. Espero que tenha. Espero que ele esteja fazendo isso, que eu acho que é absolutamente errado e contra os interesses do país, exclusivamente por fé e ideologia. Assim espero. Me irrita, mas eu espero que seja assim. Como eu contei aqui nos bastidores antes da gente iniciar, eu trabalhei mais de 20 anos com marketing, né? Eu estudava muito neuromarketing. Existe um princípio que se chama compromisso e coerência. As pessoas assumem um compromisso e depois elas têm que manter coerência em relação àquilo. Então é muito difícil se mudar a opinião de um petista que ficou 30, 40, 50 anos sendo petista, sendo comunista, divulgando uma causa,
e de repente ele tem que assumir publicamente que ele passou a vida dele inteira errado. Queria te fazer uma pergunta embasada na neurolinguística. É neurolinguística? É neuromarketing, Neuromarketing, neurolinguística. neurolinguística. Tá bom. Daí, compromisso e coerência. É. Bacana. Acho isso lindo. Daí eles têm um compromisso com a esquerda. Sim, Mas só andam de Lacoste, exatamente. só iPhone. de iPhone, de cinto Dolce & Gabbana, de... Como é o nome daquele? Teve uma foto agora em Portugal, né? Como é o nome daquele sapato? Ferragamo. Eu nem conheço as marcas. E o Eu vinho- conheço o Renner só. E o vinho é aquele Romanée Conti que está custando 9 conto a garrafa. Exato. Aliás, aquele cacaca, eu sempre tenho dificuldade com o nome dele, que é um advogado famoso de Brasília, até assinou uma petição aqui a favor de um vereador de Curitiba. Aquele, ele não toma vinho que não seja de Romanée Conti para mais elevado, né? Então, a grande pergunta, o candidato do PT aqui no Paraná, o Bob Champagnat, conhecido Roberto Requião, né, que usa o Ferragamo como sapato, que gosta de Paris en Colère, etc. e tal, e que lê aquela Carta de Puebla, poucas pessoas fazem um decanter de vinho com a elegância e o conhecimento de enólogo de Roberto Requião. Então, é compromisso e coerência. Eu aceito a questão do compromisso. Coerência eu já acho Coerência não. acho um pouco mais Mas o que me discutível. preocupa muito hoje não é o cara ser de esquerda, porque o de esquerda, quando você discute com o de esquerda, você sabe a ideologia dele. Ele acredita em algo. Sim. Ele tem uma meta a traçar. O Centrão não. O Centrão ele deixa levar. Esse é o perigo, principalmente nessa próxima eleição hoje. O Centrão, Esse é o nosso perigo hoje. É o cara de centro que não se posiciona. o Centrão existiu sempre, certo? O Centrão ele existiu na forma do PSDB, na forma do MDB, depois PMDB. Ele existiu no período Collor. Uma figura extraordinariamente proeminente do Centrão e teoricamente de esquerda é Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o cara que criou o MST com a mulher dele, ex-primeira-dama. Foram eles que criaram o MST para ter uma força de confronto com o movimento fabril do Lula. Então, eles criaram esse movimento campesino. E o Centrão sempre dominou o país. Era ideal de quem trabalhou e votou e ancorou na rua a candidatura a Bolsonaro, que o Bolsonaro não fosse refém do Centrão. Ainda não deu. Porque não tem gente suficiente ainda, né? Na direita. Veja, aquele chumaço de gente, aquela escumalha que foi eleita, se dizendo bolsonarista, e no primeiro sopro trocou de lado, trocou de partido, quer dizer, a senhora mais votada do movimento bolsonarista, de repente, era uma Doriete. Sim. Era calcinha apertada. O cara que fechou tudo em São Paulo, o cara que chamava o nosso presidente que estava dando vacina de genocida. Que usou o Bolsonaro ainda na campanha, né? E que usou o Bolsonaro e tal. Então, os oportunistas, como é que você chama? Surfistas. Os surfistas. Nada como ser jovem, né? Surfista é um troço de cara jovem. Sabe por quê? No meu tempo, só tinha prancha ou madeirão. Lembra? Longboard. Longboard. O cara, para carregar uma prancha daquela, só tinha Volkswagen naquele tempo e tal, tinha que fazer uma marcação maior do que o Fuc, era maior que o Fuc. Então, a questão é que estas pessoas não tinham compromisso com o país. Esse é outro drama que os ativistas sofreram. Porque, de repente, todo mundo que foi para a Avenida Paulista e tal, achou que aquela comunicadora chamada Joyce Hasselman tivesse algum compromisso A Peppa. efetivo. Ela enganou muito bem. Hein? Ela enganou muito bem. Não, né? porque ela é muito boa de Sim. manifestação oral e tal. Engana bem. O coordenador-chefe já me Olha deu lá, o sinal. Ora. É o seguinte. E aí, os ativistas encontraram esse vácuo. Esse vácuo permanece.
Quem está suprindo esse vácuo hoje? Só o presidente Bolsonaro. Porque o Olímpio te faço um desafio. Me mostre um lugar de Curitiba onde se faz campanha para o Bolsonaro hoje. Não conheço. Aqui, ó. A direita podcast. Hoje nós temos, né, pessoas não organizadas, eu acredito, fazendo isso. Como eu também faço, e respeito o trabalho Exatamente. que o Renato e o Olímpio estão fazendo em rede social, eu também faço, mas é only one. É só nesse buraco. O problema, Ogier, daqui de Curitiba é a divisão de grupos. Curitiba tinha tudo para ser o maior centro de ativistas do Brasil. E eu falo isso porque eu conheço cada ativista que tem aqui. Qual é a solução? Ainda dá tempo, falta 2 meses. Falta 2 meses? Engolir o ego. Acabou. A hora que os ativistas engolirem o ego que tem e pararem de pensar apenas em si próprio e entenderem que hoje precisamos se unir para ganhar essa eleição ou para reeleger Bolsonaro. Foi o que aconteceu com a esquerda, que Exato. tiveram que engolir o ego. Aí né? a direita alavanca. Exato. Porque hoje há muita briga, há muita discussão, há muito desentendimento. E por questão bobas. Porque no passado, recente, todos já estiveram juntos, tanto em cima de caminhão, tanto em cima de palanque, tanto um apoiando o outro ou não. Então hoje é simplesmente isso. A hora que tiver uma reunião, que todos se unirem e pensarem num bem maior e não em si próprio, Tá bom. temos muita coisa a evoluir. Eu acredito que o nosso horário já está, né, encerrando aqui. A conversa com certeza foi muito mais do que um bate-papo, foi uma aula de política, né? Foi. E infelizmente a gente gostaria de conversar muito mais, mas não vai ser a última. Posso fazer pedido? Pode, fique à vontade. Eu me comprometi antes de a gente começar a gravar, de falar do episódio de 18. Verdade. E eu não nasci de susto, não fui desmamado com garapa e preciso contar essa história. Bom. Então, hoje vocês me convidaram. Eu vou fazer um pedido a vocês. Quando tiver pauta, me chame, porque eu quero contar a eleição de 2018. Ogier, as portas estão sempre abertas para o senhor, sabe disso. Então, eu ainda falei, eu posso perguntar sobre o fatídico 2018, da impugnação da candidatura. Mas é ótimo, ficou um gancho para a gente ter mais uma conversa aqui para um Sim, próximo sim. programa. Né? E com certeza sabe que a consideração que eu tenho pelo senhor é muito grande. Obrigado. Adversários não, concorrentes. Obrigado, momentâneos só. sorte. Tomara que as pessoas ouçam a tua proposta, ouçam a nossa proposta, mas, sobretudo, Olímpio, que as pessoas lembrem que nós temos um compromisso com a pátria. Brasil, Perfeito. acima de tudo, Deus acima de todos. Nós precisamos reeleger Jair Messias Bolsonaro. É nosso dever cidadão, e aí não importa se você está num partido, eu estou em outro. Exatamente. Se você tem uma pauta como possível deputado na Assembleia Legislativa, se eu tenho outro, o Bolsonaro recentemente se posicionou. Por favor, vote nos meus candidatos, me ajudem a governar o Brasil, porque ele chegou na presidência com 56 deputados, uma minoria, e a metade nunca apoiou o Bolsonaro, e outra metade fugiu. Essa é a realidade. Então, Deus acima de tudo, né? E vamos em frente. Legal. Obrigado pelo espaço. Bom, muito obrigado, Renato Gasparim, né? Ogier. E, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa, com certeza nós vamos conversar novamente com o Ogier em outra oportunidade. Tem muito assunto, a gente poderia ficar aqui 8 horas falando, com certeza, né? Foi uma grande aula. Não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo. Pessoal, até próximo à Direita Podcast. Obrigado, Olímpio. Obrigado, Ogier. Abraço e até a próxima.